hoje a gente vai falar sobre o que é a ONU, para que ela serve, quando ela foi fundada. Eu acredito que o pessoal de RI vai achar essa aula um pouquinho, que elas devem saber um pouquinho mais sobre o assunto, mas como temos pessoas aqui das mais diversas carreiras, a gente vai começar do zero. E depois também, eu queria dizer que esse PowerPoint a gente vai disponibilizar no site do curso também, tá? Então, se vocês depois tiverem dúvidas, bom, também qualquer coisa vocês podem perguntar para a gente, tá? Eu vou começar falando um pouco do histórico de criação das Nações Unidas, lembrando para vocês que já existia no mundo, antes da criação das Nações Unidas, o desejo da comunidade internacional de se juntar para discutir temas que preocupavam os países, tá? Antes da criação da ONU, já em 1865, quem vai mexer no PowerPoint para mim? Organizações internacionais onde os países se juntavam para discutir assuntos específicos. Por exemplo, em 1865, já tinha a União Internacional das Telecomunicações e a União Postal Universal, tá? Em 1874. Já em 1899, a comunidade internacional já se preocupava sobre questões de paz, ou seja, tentar evitar a guerra, com a criação teve já a primeira Conferência Internacional da Paz. E, em 1919, uma data fundamental, foi criada a Liga das Nações, que é considerada a predecessora das Nações Unidas, que foi uma organização que foi criada para evitar as guerras, que é um dos objetivos principais, é o objetivo principal das Nações Unidas, só que quando ela fracassou dos seus objetivos com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, foi criada aí as Nações Unidas, tá? A ONU surge em 1945, quando 50 países reunidos em São Francisco criam a Carta das Nações Unidas, que é esse livrinho que vocês receberam aí. A Carta das Nações Unidas é como se fosse a Constituição da ONU, tá? Onde estão todas as regras das Nações Unidas. Aliás, eu vou mudar esse microfone para não. É como se fosse são as regras que todos os países das Nações Unidas têm que cumprir para fazer parte da organização. Se vocês olharem, é onde diz o que as obrigações dos países, os princípios das Nações Unidas, como a ONU será organizada, tá? Como a ONU funciona. Tudo isso está escrito nesse livrinho azul que vocês receberam. Como a Carta entrou em vigor no dia 24 de outubro de 1945, esse é o dia em que se comemora o Dia das Nações Unidas, tá? No mundo inteiro, o Dia das Nações Unidas é o dia 24 de outubro. Isso, em 1945, foram 50 países que estavam em São Francisco, na verdade, são considerados 51 países que criaram e fundaram a organização. O Brasil é um dos países, tá? Considerados que estavam nessa reunião. O Brasil é um dos países fundadores das Nações Unidas. Então, o Brasil é um membro superativo dentro das Nações Unidas desde que ela foi criada, desde 1945. Tá? A ONU fica em Nova York. A sede principal da ONU é em Nova York. Tá? Botei uma fotinha aí, não sei se não está legal. Está meio azul. Algum problema no projetor? Mas tudo bem. Então, a sede principal da ONU é em Nova York. Uma curiosidade para vocês: um dos arquitetos que fez a sede da ONU em Nova York foi o Oscar Niemeyer. Mas a ONU tem sedes também em diversos lugares do mundo, como em. Pode passar o outro? Ver se as fotos estão legais. Nós estamos com problema no nosso projetor. Genebra, Viena e Nairobi. Será que a gente vai conseguir passar o filme?
Esse fizeram as coisas. Em Genebra e na Nairobi, tem também em Santiago, tem uma sede importante em vários lugares. Porém, a sede, digamos, política na ONU, da ONU é em Nova York. Tá? Bom, voltando à estrutura da ONU. Como eu falei para vocês, o documento de fundação da ONU explica como a ONU, que é o documento, digamos, fundamental da organização, é a Carta das Nações Unidas. A Carta tem 111 artigos divididos em 16 capítulos. É um tratado internacional obrigatório, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que os países que assinam a Carta da ONU, eles são obrigados a cumpri-los. Ninguém tem a obrigação de assinar a Carta. Mas a partir do momento que o país assina a Carta, ele deve cumprir o que está escrito nesse documento, tá? E ele estabelece os princípios de relações internacionais e de igualdade até os Estados, até a proibição de uso da força entre os países. Ou seja, quem assina esse documento, ele fica de acordo em que todos os países são iguais entre eles, que o país não pode declarar a guerra um entre o outro, etc. Tudo isso está estabelecido entre os artigos da Carta das Nações Unidas. Ele também estabelece os deveres e as obrigações dos Estados para com a ONU e também como a Organização das Nações Unidas vai funcionar. Tá? Tudo isso foi estabelecido em 1945, isso é uma coisa importante, vocês vão entender por que daqui a pouquinho, e praticamente não mudou nada até hoje. Tá? Como é que a ONU funciona? Como faz o país para virar membro da ONU? Qualquer país pode ser membro das Nações Unidas. Hoje, temos 193 países que fazem parte das Nações Unidas. Aqui surge uma pergunta, normalmente, que o pessoal me faz. Quantos países tem no mundo? A gente fez essa pesquisa e isso é uma coisa que eu vou responder depois. Porque depende de como você... de onde você faz essa pesquisa e que você toma como referência desse número. Porque, por exemplo, se você pegar Reino Unido, se você considera isso um país, você pega cada um dos países que fazem parte do Reino Unido como um país, tá? Por exemplo, na ONU, o Reino Unido é um país, tá? Se você pegar separado Escócia, vai dar mais países, tá? Então, na nossa pesquisa, a gente, se olharmos no Almanac Abril, existem 194 países no mundo. Tá? Então, eu posso dizer que todos os países fazem parte das Nações Unidas, com exceção do Vaticano. Tá? Se eu tomar como referência o Almanac Abril, se eu tomar como referência outros livros, outros almanacs, livros de referência, existem até 208, 212, 214 países no mundo. Então, aí ficam faltando outros países que não fazem parte da ONU, mas eles estariam embutidos dentro dessas comunidades internacionais. Tá? Então, essa é uma resposta que a gente fica sempre um pouquinho de saia justa para responder, né? Então, depende legal. Agora, o Vaticano não faz parte da ONU, porém ele participa de todas as reuniões das Nações Unidas como Estado observador. Então, ele está lá, ele pode opinar, ele pode falar como Estado, porém ele não pode votar. Tá? O que não quer dizer que ele não influencia nas decisões, porque ele está lá fisicamente, ele tem um embaixador do Vaticano, então eventualmente ele pode ficar, essa coisa da diplomacia, influenciando os embaixadores de outros países para tomar decisões. Tá? Entenderam isso? Qualquer país pode fazer parte da ONU, tá? É só ele querer fazer parte,
vai lá, pede licença, a Assembleia Geral vota, ele assina a Carta da ONU, ou seja, se compromete com tudo que está escrito nesse documento, a Assembleia Geral vota, ele aceita, entrou nas Nações Unidas e pronto, tá? Para que serve as Nações Unidas? Quais são os seus propósitos? Felipe, você pode mudar, por favor? O principal propósito das Nações Unidas, são 4 principais propósitos: manter a paz e a segurança internacionais, ou seja, ela foi basicamente criada para isso em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial. Desenvolver relações de amizade entre os países, baseadas no respeito aos princípios de igualdade de direitos e autodeterminação dos povos, lembrando que nas Nações Unidas todos os países, grande, pequeno, rico, pobre, enfim, todos os países são iguais, tá? Têm o mesmo poder. Cooperar, ser um centro de cooperação para resolver problemas internacionais nas áreas econômica, social, cultural e humanitária e promover os direitos humanos, e ser um lugar onde os países podem se reunir, tá? Para discutir ações que possam resolver os problemas do mundo, tá? Os princípios da ONU. Tudo isso é estabelecido desde a Carta, tá? A ONU se baseia no princípio de igualdade de todos os seus membros, tá? Todos os membros se obrigam a cumprir os compromissos da Carta. Todos os membros têm que resolver seus problemas por meios pacíficos para não ameaçar a paz, a segurança e a justiça internacionais. E todos, nenhum deles pode ameaçar o outro, tá? Ou seja, declarar guerra contra outro Estado. Agora, todos os Estados, ao assinar a Carta, também assumem deveres, tá? Então, eles devem também ajudar as Nações Unidas em qualquer medida que ela tomar. Se, por exemplo, se ela tiver que ir em algum país ou em alguma guerra, os outros estados devem ajudar ela, tá? Prestar auxílio, tá? A qualquer estado por as Nações Unidas, os outros países devem ajudar as Nações Unidas, tá? E uma coisa muito importante, as Nações Unidas não podem, de jeito algum, intervir em assuntos internos de um país. Tá? Então, as Nações Unidas não é, de forma alguma, um governo mundial. Ela só interfere em algum país se o país pede ajuda. Tá? Então, os países são soberanos, eles fazem parte das Nações Unidas porque eles querem, e as Nações Unidas só intervêm em algum país se o país pedir ajuda. Tá? Agora, temos 193 países na ONU. Hoje em dia, no mundo, se falam 7.000 idiomas. Como as pessoas se comunicam? Na ONU, existem 6 línguas oficiais. 6 línguas oficiais, tá? Se fala inglês, espanhol, francês, russo, chinês e árabe. Isso significa o quê? Em todas as reuniões da ONU, todos os encontros, todos os documentos, os milhões de documentos que são produzidos, em todas as conferências, em todos os lugares do mundo, em todas as sedes, tudo é absolutamente traduzido nessas 6 línguas oficiais: inglês, espanhol, francês, russo, chinês e árabe. Tá? Por que essas línguas? Porque essas línguas foram estabelecidas logo na fundação da ONU, tá? Eram as línguas mais faladas no mundo. O português não está entre essas línguas, nem será incluído. Isso é uma pergunta também que o pessoal sempre faz, porque não inclui o português. Até porque seria um custo enorme, imagina
inclui mais uma língua para ser traduzida em todos os idiomas. Você tem intérprete de todos, em todas as reuniões, mais um idioma, tá? O português, eventualmente, ele é utilizado quando existem reuniões aqui. Tá? Por exemplo, na Rio Mais 20, ano passado, você tinha, os documentos eram traduzidos para o português, você tinha intérpretes para o português, porque a conferência estava acontecendo aqui no Brasil. Então, como a conferência era aqui, você traduzia para a língua do país anfitrião, mas não porque era uma língua oficial das Nações Unidas. De qualquer forma, esses 6 idiomas cada vez estão se usando menos, até por um problema econômico. O pessoal está acabando usando mais assim, inglês dominando, praticamente inglês e francês. Até porque o francês não é uma língua que era muito falada no mundo, nunca foi. O francês fala na África, em algumas colônias, ex-colônias. Só que o francês sempre foi a língua da diplomacia internacional. Então, antigamente, se você ver os documentos da ONU, a maioria eram em francês, que era a grande língua da diplomacia internacional. Mas cada vez também o francês está sendo deixado de lado e o inglês está, digamos, dominando como idioma internacional, tá? Então, hoje em dia, os idiomas fundamentais de trabalho das Nações Unidas são inglês e francês. Então, vocês já sabem, quem quiser trabalhar nas Nações Unidas vai ter inglês e francês, tá? Como a ONU, de onde a ONU tinha ido para funcionar? A ONU tem um orçamento que é bianual, 2 em 2 anos, tá? Que é aprovado pela Assembleia Geral. Eu já vou explicar, é um plano das Nações Unidas, tá? E o orçamento para este ano, ano passado e este ano, foi de 5 bilhões de dólares, tá? Para a organização inteira funcionar. Todos os países, esse orçamento é pago por todos os países, os 193 países pagam para que a ONU funcione. O país que paga mais, paga 22% desse orçamento. E o país que paga menos, paga 0,01%. Grande parte dos países do mundo, como você deve imaginar, pagam 0,001%. A maioria dos países do mundo são países pobres, tá? Eventualmente, alguns países não pagam nada, eles pedem despesa até desse 0,01%. E a Assembleia Geral diz, tá bom, você está muito mal, você não precisa pagar. Por exemplo, esse ano teve Congo, Burundi, uma série de países africanos que pediram despesa e não pagaram. Porque os países que não pagam, eles perdem direito a voto nas sessões das Nações Unidas, tá? Então, o país que quer participar das sessões tem que estar em dia com uma parte dos seus pagamentos, tá? 5 bilhões de dólares parece muito dinheiro, óbvio, é muito dinheiro para a gente, uma pessoa física, tá? Porém, eu fiz uma pesquisinha e eu vi que os gastos militares só em 2012, em gastos de armas, enfim, foram de 1,7 trilhão de dólares, ou seja, 340 vezes o orçamento da ONU para 2 anos. Então, é super pouco para se comparado, se a gente fizer esse tipo de comparações, tá? Então, gasta-se em armamento 340 vezes, na verdade é o dobro, né? O orçamento da ONU para 2 anos. Então seria 700 vezes mais, gasta-se em armas 700 vezes mais do que o orçamento das Nações Unidas, tá? E é uma organização mundial, né? Esse gasto de armas seria feito por que se gasta no mundo em armas, tá? Então, eu vou começar para você. O Brasil, tá? É responsável por dar para a ONU 1,6% do seu orçamento, tá? O Brasil paga 30 milhões de dólares para as Nações Unidas, tá? E ele estava, até 2012, ele estava em dia com seus pagamentos.
Eu fui ver se tchau. Próximo. Bom, isso é o que eu tenho que decorar tudo isso até a prova do dia 31. Nome, sobrenome, todas as coisas. Mentira. Bom, isso daí é o que a gente chama o Sistema das Nações Unidas. Como vocês podem ver, é um mundo, né? Não dá nem para ver muito bem, mas acho que vocês têm isso no livro, tem esse organograma da ONU, tá? À esquerda, vocês vão ver que tem os órgãos principais das Nações Unidas, tá? Os órgãos principais, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte Internacional de Justiça, Conselho de Tutela, são os responsáveis pelo funcionamento, os que dão as diretrizes políticas, tá? Responsáveis pelo funcionamento das Nações Unidas, tá? São os órgãos que estão descritos, seu funcionamento está descrito na Carta das Nações Unidas, tá? O que está na parte direita do organograma são os fundos, programas, por exemplo, coisas que vocês já devem ter ouvido falar. Unesco, Unicef, são os órgãos que fazem mais o trabalho de campo das Nações Unidas, tá? Tudo isso junto é o que se chama Sistema das Nações Unidas, tá? Os órgãos principais, Assembleia, Conselho de Segurança, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte, Conselho de Tutela, todos, com exceção da Corte Internacional de Justiça, ficam naquela sede lá em Nova York. Tá? O resto, grande parte das outras, ficam espalhadas em diversos lugares do mundo. Tá? Como vocês podem ver, cada um desses órgãos, vocês olharem aí, um tal de PNUD, uma UFA, o LBK, cada um deles tem uma forma de funcionar, de financiamento, o chefe, o diretor-geral, o secretário-geral, cada um tem de nome próprios. Tá? Então, é um sistema, assim, uma coisa bastante complicada de entender, não é impossível, mas a gente também não vai pretender que um curso que não é só sobre a ONU, vocês aprendam tudo, mas é importante que vocês tenham assim, uma noção do tamanho do que é o sistema ONU, tá? Eu vou explicar mais agora os órgãos principais, depois eu vou dar depois do coffee break, eu vou dar uma geral de como funciona a parte direita, digamos, desse organograma, tá? Então, vou começar com a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é, digamos, o órgão mais importante das Nações Unidas. É o órgão central da ONU, porque é onde todos os países, digamos, têm um assento, sistema popular. E é o órgão onde todos os países têm direito a voto, tá? São todos iguais. Cada país um voto. Vai para o próximo. A Assembleia Geral pode falar de absolutamente todos os assuntos em pauta na agenda internacional, tá? Paz e segurança, eles aprovam os novos membros que entram na ONU, eles aprovam o orçamento da ONU, eles falam de desarmamento, de cooperação internacional, de direitos humanos, de absolutamente qualquer assunto que passe pela cabeça de vocês, isso vai estar na pauta da Assembleia Geral. O que também provoca que a Assembleia Geral seja um órgão bastante ineficiente, até pelo próprio tamanho da sua agenda, por ela falar e discutir absolutamente tudo. Isso é uma coisa que está sendo modificada na reforma das Nações Unidas, que está acontecendo desde 2006. Os processos de reforma são muito lentos na ONU, porque tem que ser aprovado por 6 países, então tem bastante tempo. Para que essa agenda da Assembleia Geral não vá
sobre absolutamente tudo, que tenha cada ano, cada vez que a Assembleia Geral se reúna, tenha alguns assuntos prioritários, porque é impossível discutir todos os assuntos do mundo sempre, porque o mundo fica cada vez mais complexo, cada vez tem mais assuntos a serem discutidos, então vai ficando cada vez uma bola de neve e nada, no fim, é resolvido. Né? Você discute, vai ficando discussões intermináveis e isso até é negativo do ponto de vista da Assembleia Geral, porque vai ficando não resolve nada e discute nada. Tá? No fim, você discute tudo, não discute nada. Né? Então, são processos que estão sendo revistos e as agendas estão tentando diminuir a agenda, só que é muito complicado, porque 193 países, cada um tem sua prioridade, suas prioridades de assuntos a serem discutidos. Então, é muito difícil você ter prioridades comuns para 193 países. Então, os assuntos continuam sendo o monte. Se olhar a agenda das reuniões de cada ano, são agendas enormes. Mas isso acontece pelo próprio mandato. Ela pode discutir todos os assuntos. E como é o único órgão da ONU, onde todos os países têm direito a um voto, é um órgão onde todos os países têm lugar para discutir, todos têm direito a um voto, não pode ser grande ou pequeno, entendeu? Ele tem esse problema por ser um órgão muito grande, tá? Então, é um órgão assim, bem interessante. Se você acompanhar a agenda, mas ao mesmo tempo acaba não decidindo, não discutindo, não encerrando o assunto, tá? A Assembleia Geral, ela faz recomendações, tá, para os países. Ela não, as resoluções da Assembleia Geral, elas não são obrigatórias. Isso quer dizer o quê? Ela diz para o país que ele tem que fazer, por exemplo, todo ano, tem uma Assembleia Geral, vota uma resolução condenando o embargo americano em Cuba. Ela recomenda que os Estados Unidos parem de fazer o embargo em Cuba. Mas isso não tem uma força internacional, tá? Eles fazem recomendações aos países. As resoluções são como se fossem recomendações morais, tá? Saem todos os jornais e todo mundo diz: os americanos continuam que parem em Cuba, qualquer coisa. Mas aí é só uma coisa política, tá? As recomendações da Assembleia Geral têm peso político, mobilização da opinião pública, enfim, mas não são uma obrigação como se fosse uma lei internacional, tá? São só recomendações, tá? E eles podem fazer, a Assembleia pode fazer recomendações sobre qualquer assunto que esteja dentro da agenda dele, ou seja, sobre qualquer assunto que estiver na agenda internacional. Outro dos órgãos, desses 5 órgãos fundamentais da ONU é o secretariado. O secretariado é o órgão que faz com que toda a estrutura das Nações Unidas funcione, porque ele presta serviços a todos os outros órgãos das Nações Unidas, tá? O chefe do secretariado é o secretário-geral, que, como vocês devem saber, é o Ban Ki-moon, que já teve aqui várias vezes, é um sul-coreano, que acabou de se reeleger. Ele pode passar no próximo. Eu acho que tem aqui a fotinha dele. Não, peraí, vou primeiro saber. O secretariado, ele, além de prestar funções para todos os outros órgãos, ele administra as forças de paz da ONU, ele publica relatórios, ele prepara as conferências da ONU, tá? Ele traduz todos os documentos oficiais da ONU e tem mais ou menos 40 mil pessoas trabalhando no secretariado no mundo inteiro.
Este escritório aqui, que é o Centro de Informação da ONU, como vocês sabem, faz parte do secretariado, porque entre as funções do secretariado também está divulgar o trabalho das Nações Unidas no mundo. Tá? Como eu estava falando, o secretariado tem como chefe o secretário-geral, que é o funcionário mais alto dentro das Nações Unidas. Na verdade, o secretário-geral, ele tem como patrão, digamos, os 193 estados das Nações Unidas, porque as Nações Unidas não é mais nem menos do que a reunião dos 193 países que são as Nações Unidas, tá? Ele faz tudo o que a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, ou seja, tudo o que os países mandam ele fazer. Ou seja, trabalhando bem, segundo o secretário-geral, o pior trabalho do mundo. Porque ser legal com 193 países e as coisas diferentes que cada um deles pede para você. Ele também é negociador. Quando ele vê que ele é informado, né, que uma situação em algum país está deteriorando, situação normalmente de paz de guerra, tá? Ou de revolucionários, ele vai para esse país e vai falar com as pessoas para evitar que essa situação piore. Tá? O diplomata normalmente super experiente, tá? Então ele faz também esse papel, tá? E ao mesmo tempo, cada secretário-geral tem uma agenda específica, tá? No caso do Ban Ki-moon, ele tem na agenda dele como prioridade uma parte assim, de violência contra as mulheres, super alta na agenda dele, tem a parte de meio ambiente, a parte de desarmamento nuclear, zero armas para o mundo inteiro. Ele tem uma série de prioridades, tá? E ele faz uma coisa. Isso. Vocês devem ter visto a fotinha dele. Ele é secretário-geral desde 2007 e ficará até 2016. Tá? Ele acabou de ser, desde o ano passado, ele começou o segundo mandato dele. Tá? Dúvidas? Vocês são uma turma tão paradinha, né? Bom, voltando, vocês estão entendendo tudo até agora? Bom, então vamos agora para uma bem interessante. Falar do Conselho de Segurança, que vocês talvez seja o órgão mais famoso das Nações Unidas, porque é o que está sempre na TV. Quando se fala de Nações Unidas, normalmente se fala do papel das Nações Unidas em relação à paz, né? Guerra, forças de paz, Haiti, Darfur, enfim, Líbano, Israel, Palestina. E aí sempre se mostra a generalidade do Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é o órgão das Nações Unidas que é responsável por manter a paz e a segurança internacionais, tá? Ao contrário da Assembleia Geral, ele só pode falar de paz e segurança, tá? Ele só tem 15 membros, tá? Só. Ele é super pequenininho, um clube super restrito. Desses 15 membros, 5 são permanentes. Permanentes quer dizer que eles estão lá desde 1945 e lá ficarão, tá? Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra e França. Tá? Esses 5 membros permanentes, eles têm uma coisa que se chama direito a veto, que quer dizer o seguinte: se um desses 5 membros, numa votação, diz que não, ele não quer que essa resolução passe, acabou, não passa, tá? Que é o superpoder. Porque basta um dos 5 falar que não, acabou, tchau, até logo, não se discute, tá?
Além desses 5 membros, tem 10 membros não permanentes que ficam por um período de 2 anos e que são eleitos pela Assembleia Geral. Tá? No momento, os 10 não permanentes que estão lá são esses aqui. Argentina, Brasil, Austrália, Guatemala, Luxemburgo, blá, blá, blá. O Brasil, normalmente, sempre que pode, está nesses 10 membros não permanentes. No momento, ele não está, porque os países só podem fazer parte dos membros não permanentes. Ele pode estar uma vez, um período de 2 anos, depois 2 anos não pode. 2 anos pode, 2 anos não pode. Tá? Então, ele está nos 2 anos não pode. Tá? Mas o Brasil já fez parte do Conselho 10 vezes. As funções dele são manter a paz da segurança internacional e investigar tudo que possa, todas as situações que possam eventualmente ameaçar a paz internacional, recomendar a criação de forças de paz, que hoje em dia é a missão mais importante deles, determinar o mandato, isto é, o tamanho, como é que ela vai funcionar, enfim, e a duração das forças de paz, elaborar planos de regulamentação de armamentos internacionais, tá? E solicitar aos países que apliquem sanções econômicas e outras medidas para deter alguma agressão. Vamos continuar um pouquinho com vocês sobre essa. Alguma dúvida? Sim. Estou falando sobre a reforma do Isso. Existe no momento, o Conselho de Segurança é um órgão que reflete totalmente a visão de como era o mundo em 1945. Você tem os 5 países que têm direito a veto, são os 5 países, digamos, vencedores da Segunda Guerra. Tá? E os outros 10, digamos, isso já foi reformado, pelo menos membros do Conselho de Segurança. Tá? Ele, em princípio, isso é uma coisa que é concordada, ele tem que ser um órgão pequeno, porque o Conselho de Segurança é um órgão que ele tem que se reunir a qualquer momento, tá? Os países que fazem parte do Conselho de Segurança, eles estão sempre de plantão, tá? Eles podem se reunir sábado, domingo, segunda, 24 horas por dia, porque a agressão, a paz pode acontecer a qualquer momento, não tem hora marcada para acontecer. Então, existem, no momento, 2 projetos de reforma do Conselho de Segurança. Os 2 aumentam o número de membros permanentes e não permanentes. Tá? Os 2 mudam um pouquinho os números. Tá? Mas nenhum dos projetos toca na questão do veto. Por quê? Eu acho que se tocasse na questão do veto, não ia evoluir nunca a discussão para nada. Já resolver a discussão antes de começar. Tá? Mas é uma coisa que está sendo discutida sim. Tá? Agora, os processos são longos. Como eu falei, para modificar a Carta da ONU, que é onde está descrito que o Conselho de Segurança tem que ter 5 membros permanentes, para 9 membros permanentes, você precisa de 2/3 dos países, tá? Estarem de acordo. Então, são negociações demoradas e lentas, tá? Porque o pessoal só vai colocar isso na mesa para votação quando tiverem ok. E o grande ok que eles precisam ter são dos 5 membros permanentes. E, obviamente, você vai tirar poder quando você colocar mais de membros permanentes, mesmo não tirando o poder de veto. Nenhum país perdeu seu poder. É uma coisa complicada. Mas isso está em discussão. Bom, obviamente, como vocês sabem, o Brasil é um dos fortes candidatos a terem um assento permanente no Conselho de Segurança. O Brasil está trabalhando com relação a isso já há mais de 10 anos, inclusive com uma participação bem ativa nas forças de paz da ONU.
inclusive liderando a Força de Paz do Haiti já há 3 anos, não mais 6 anos, 7 anos, a MINUSTAH, onde o Brasil é quem lidera a Força de Paz, a parte militar, a Força de Paz, e no momento tem 2.000 militares brasileiros lá. Além disso, o Brasil tem militares participantes da Força de Paz em diversos lugares do mundo. Isso é uma tentativa de trabalhar junto com a ONU, mostrar uma boa vontade do governo brasileiro de participar em atividades das Nações Unidas, sempre tendo em vista querer participar mais das atividades da ONU, mostrando que tem interesse de ser um membro permanente das Nações Unidas. Agora, isso são negociações políticas que demoram alguns anos para acontecer, porque não é só o Brasil que vai querer, na América Latina, ter um assento permanente. Tem México, tem Argentina, enfim, tem vários países. Na hora H, isso já deve estar acontecendo, e tudo na diplomacia é feito muito a portas fechadas, ninguém se expõe a fazer isso publicamente. Então, são negociações da porta fechada. Então, na hora, quando se decidir quais países terão assentos permanentes, são acordos que já vão estar fechados. Vai ser só um anúncio público, até para não humilhar o país que não foi escolhido. Então, são negociações complexas, delicadas, e por isso mesmo super longas, um processo de anos que se arrastam, que cada vez tem seus interesses, e aí mudam os diplomatas, enfim. Mas o Brasil, isso é explícito. No jornal, isso é uma coisa que tem o tempo inteiro no jornal. O Brasil quer não e eles querem um assento permanente. E vai ter uma das propostas que são 12 assentos permanentes e 25 não permanentes. A gente vai continuar sendo um órgão pequeno, porque tem que ser pequeno para ser ágil, e também não pode ter muitas ideias, não pode ser 193, porque não vai decidir nunca nada, se manda troca, não manda, que tipo de missão, enfim. Mas isso deve ocorrer em algum momento. Bom, vamos repetir. Sim, no caso do Haiti, o governo pediu, quando fosse já, inclusive o Brasil já está, a MINUSTAH, que é a força atual que está no Haiti, não é a primeira, é a quarta força de paz que está no Haiti. E é sempre a pedido do país, a não ser nos países onde não tenha governo, que aí é o próprio Conselho de Segurança que define que tem que ir uma força de paz, porque são países que estão absolutamente sem governo, Enquanto a ONU sai, normalmente é porque já foram estabelecidos nesse país, por exemplo, sem governo, é um exemplo assim que fica bem claro, quando foi já restabelecido o governo, já se criaram de novo as instituições, não tinha, e foi muito no caso do Haiti também, já começou a ter eleições, já foram criados os ministérios, já foi criada uma nova polícia, no Timor-Leste, no caso, bem claro, Aí, quando a comunidade internacional acredita que o país já existe de novo, depois de uma guerra, o país normalmente é destruído, as instituições deixam de existir. A ONU tenta criar de novo essas instituições. Quando as instituições já estão funcionando, a ONU se retira. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Timor-Leste agora. A ONU saiu, na verdade, sai a ONU mais a partir política. Obviamente, ficam as agências, programas da ONU, que dão apoio, digamos, mais na parte humanitária, porque normalmente são países pobres. Então, fica essa parte mais do Ministério dando assistência para as crianças, a Organização Mundial da Saúde, ajudando a parte de saúde do país, que são coisas que demoram mais tempo para serem criadas. Mas, normalmente, a ONU só vai em lugares onde os governos estão de acordo, a não ser em lugares onde o governo não existe
ou em lugares onde realmente o governo está matando toda a população. Existe, sim, hoje em dia, uma coisa, responsabilidade, se chama-se responsabilidade de proteger, que é uma parte não está isso nem na carta, isso foi uma coisa que foi dando durante o tempo. Antigamente, os conflitos eram entre nações. Hoje em dia, raramente são entre nações. Você tem conflitos internos, né? Então, isso é uma coisa que evoluiu e que foi votado dentro da ONU, sim. Se tem, digamos, que aconteceu em Ruanda, por exemplo, ou que aconteceu em alguns países da África, no Congo, ou no Mali, ou em lugares assim, a comunidade internacional se compromete a agir para proteger o povo, digamos, o seu próprio povo, né, em alguns momentos, entendeu? Aí o Conselho de Segurança pode votar, os países votam para enviar forças de paz, mesmo sem autorização do país, mas são exceções, tá? Mas quando tem que acontecer, acontece. Porque a população está ter grupos armados matando uma grande parte da população civil inocente, aí a comunidade internacional vai lá intervir. Não, na verdade, no Iraque, os Estados Unidos eles não levaram a questão do Conselho de Segurança, porque França falou publicamente que ia vetar. Então, simplesmente os Estados Unidos não levou a questão do Conselho de Segurança, foi lá e invadiu. Então, o que aconteceu foi que o secretário-geral, na época, fez uma declaração, a ONU fez uma declaração que a guerra no Iraque era ilegal. Eles foram sozinhos, não pediram autorização para a ONU. Então, o que aconteceu foi isso. A ONU declarou que a guerra no Iraque era ilegal. Eles já sabiam que eles não iam ter o apoio da ONU, então eles foram sozinhos. Aí você não pode, a ONU não tem o poder de impedir, entendeu? Ou seja, o que ela fez foi declarar essa guerra não é legal, ela é legal. Sim. A senhora falou que existe um certo consenso em relação à necessidade de existir um conselho com um número pequeno de países para que haja unidade em solução de alguns problemas. Tendo como partida essa necessidade, quais seriam as maneiras de tornar, partindo para supor que seria viável, né, um mundo diferente de tornar esse conselho mais igualitário, mesmo que existe necessidade de haver só poucos países. Por exemplo, se fossem todos os membros ou com veto, ou todos sem veto, ou haver também essa troca de países de 2 em 2 anos, existe esse tipo de confabulação de como seria um Conselho de Segurança igualitário? Existe esse tipo de pensamento, de visão? Não sei. Como eu te falei, a questão do veto não está tocada nessa primeira parte, digamos, de reformulação. Tá? Só tem o aumento dos membros permanentes e não permanentes. Obviamente, a parte digamos, de igualdade, ela está pensada na representação geográfica, tá? Vai ter tantos membros da América Latina, da Europa, Ásia, tá? Mas a questão do veto, o veto continua com esses países. Não vai se tirar o poder de veto desses 5 países, nem vai se aumentar o poder de veto para mais países. Entendeu? Isso não. Porque se eu acredito que o grupo que fez esse estudo de reforma do Conselho de Segurança deve ter chegado à conclusão que se tocasse nesse assunto não ia acontecer nada. Nem ia aumentar o número de países nem nada, entendeu? A questão do veto, ela não é tocada em momento algum nesse documento de reforma.
Só vai se aumentar o número de membros permanentes e não permanentes. Agora, o que está sendo discutido é qual das duas opções vai ser aprovada. Mas qual seria a sua opinião em relação a isso? Teria que tirar o veto, né? Tirar de toda a maioria também, né? Ser maioria, claro. Analisando o histórico do Conselho de Segurança, até que ponto ele é realmente uma organização de garantia da paz mundial ou apenas um comitê de garantia dos interesses das grandes potências? Depende das crises, né? Depende, como sempre, depende dos interesses dos países. Tem algumas crises no qual todos os países estão de acordo que deve haver intervenção, aí ele funciona de uma forma muito justa, dependendo dos interesses das pessoas e dos países, tá? E dos direitos humanos, enfim. Dependendo das crises, é que, como eu falei, a ONU é simplesmente a soma dos 193 países que fazem parte. Cada país tem seus interesses. Aí, há crises onde o Conselho de Segurança deveria agir e não age por conta de interesses dos países. Isso fica assim, absolutamente claro, a gente que trabalha, tá? Por que não vai para... não há uma intervenção forte, por exemplo, em Darfur? A China, um dos membros permanentes, tem altos interesses no Sudão. Tá? E assim, se você olhar crise por crise, em alguns lugares funciona muito bem, porque ninguém tem nenhum interesse. Então define rápido, manda a força de paz, perfeito. Em alguns lugares você vê que empata. Você diz, mas por quê? Aí você vai estudar não sei o quê, e diz, entendi. Mas é porque a ONU sozinha ela não existe, ela não é um ser. A ONU vai e decide. A ONU é a China, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esses países têm interesses. Aí tudo é na base da negociação. A negociação é feita por países. Os países são feitos por pessoas. Pessoas têm interesses. Infelizmente. Né? Porque senão o mundo seria um lugar muito legal. Às vezes funciona, às vezes os interesses não estão acima de defender as pessoas. Às vezes não. Na verdade, seria em relação ao posicionamento da ONU, essa questão de não poder se inserir em interno. Se a partir do Estado, constituir algum respeito aos direitos humanos com a população, como é que é o posicionamento da ONU? Até trazendo para a questão brasileira, para militar, como é que se deu isso? É um pouco confuso. O posicionamento da ONU nesse sentido. Olha, hoje em dia se tem o Tribunal Penal Internacional, o novo órgão das Nações Unidas que pode julgar pessoas. Tá? Vocês vão ter uma aula exatamente sobre isso. Ele poderia julgar, como por exemplo, julgou o Pinochet. Tá? Poderia julgar uma pessoa que julga pessoas que cometem crimes de guerra ou contra a humanidade. Tá? Mas a ONU não pode se meter dentro de Estado, no caso de uma ditadura militar, não. Você vê que está cheio de ditaduras militares no mundo inteiro. O que a ONU faz, ela promove a democracia, promove os direitos humanos, tem todo um sistema enorme no Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos, que são uma série de relatores que são independentes, que eles vão, quando autorizados nesses países, para fazer denúncias de violações de direitos humanos, de falta de democracia, falta de todas essas coisas que acarretam uma ditadura, denunciar o que está acontecendo nesses países para ver se mudam. Os países mudam. Mas a ONU não pode chegar lá e falar para o cara, vai. Não. Ela pode incentivar, através de denúncias, que a situação mude nesse país. Você está fazendo mal, entendeu? Está errado. Mas ela não pode chegar lá e tirar a pessoa. Isso é um dos princípios da não interferência das Nações Unidas. Entendeu? Se o campo de respeito ao direito internacional. Como assim? Por exemplo, a questão da lei de anistia.
pode ser auto-anistiado, no Brasil houve uma auto-anistia. A ONU criticou isso o tempo inteiro. Foi criticado tudo isso. Agora, pode ter, por exemplo, toda uma incentivação das Nações Unidas à criação da Comissão da Verdade, tudo isso. Agora, ela não pode incentivar, ela não pode se meter aqui dentro e falar: você tem que criar uma Comissão da Verdade. Vocês deveriam criar uma Comissão da Verdade, ou ver com bons olhos a criação, mas ela não pode interferir. Senão os países sairiam da ONU, entendeu? Sim. Bom dia. Minha dúvida é em relação à reforma do Conselho. Se entrar uma reforma em que você terá mais membros fixos, mais membros rotativos, mas esses novos membros fixos, eles não ganharam poder de veto, qual seria... Porque para mim eles continuariam sendo membros rotativos, só que não teriam nenhuma opinião. Então, qual seria a diferença entre os novos membros fixos e os membros rotativos, em termos de poder de decisão, dentro do Conselho? Ele democratizaria mais a discussão, né? Você teria mais pessoas com acesso às discussões e haveria mais. Em vez de 15 membros, seriam 27, seria quase o dobro, né? Então, você poderia democratizar mais. Se agora você só tem 5, acho que pularia para todos os fixos. Ok. Deixa, eu vou acabar, depois a gente volta, e aí a gente também pode continuar essa discussão. Bom, encerrando, peraí. Porque ainda tenho esse, mas 2 coisinhas eu queria mostrar um filmezinho antes do café. Que tem até biscoitinho. Outro órgão importante, esse ao contrário do Conselho de Segurança, ele é muito injustiçado, porque o Conselho Econômico e Social talvez seja o órgão mais importante das Nações Unidas e ninguém conhece ele, entendeu? Conhecido também como ECOSOC, para os íntimos, ele é responsável por todas as questões econômicas e sociais da ONU. O trabalho econômico e social da ONU é o trabalho mais importante da organização e o mais desconhecido, porque talvez a imprensa só fale de coisas ruins e não fale das coisas boas. A ONU tem um trabalho econômico, social e humanitário gigante, ninguém sabe. Porque, normalmente, ninguém fala: que legal, distribuir comida, ajudar as criancinhas, vacinar, não sei o quê, blá, 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 blá. E todo esse trabalho, quem coordena é o ECOSOC, tá? O ECOSOC também funciona na sede de Nova York, é formado por 54 membros, países, né? Cada vez que a gente fala membros, é país. Não se esqueçam que na ONU são todos os países, é um órgão intergovernamental. E são eleitos por 3 anos, tá? Cada membro tem direito ao voto e as decisões são aprovadas por maioria simples, tá? E o trabalho do ECOSOC é, de alguma forma, tentar coordenar toda aquela parte direita da organigrama para que não haja muita repetição de tarefa, para descobrir quais são as questões econômicas e sociais que mais estão pegando no mundo, quais são as coisas mais complicadas. Então, para isso, eles fazem muitos relatórios, pesquisas, levantamentos de dados, estatísticas, para definir também que as agências, em que áreas as agências dos programas da ONU têm que se focar, tá? E em que países e onde tem que gastar o dinheiro para melhorar a situação de desenvolvimento e humanitária do mundo. Então, eles têm um super trabalho. Ninguém sabe, tá? Agora você já sabe. Vamos para o próximo. Principais funções: coordenar o trabalho econômico e social da ONU, colaborar com os programas, desenvolver pesquisas e promover o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Vamos para o próximo. Corte Internacional de Justiça. A Corte é o único órgão da ONU, como eu falei para vocês no começo, que fica em Haia, não fica em Nova York. Tá? É uma corte que cuida de toda a parte judicial da ONU e, ao contrário de outras cortes e tribunais, ela só trabalha com problemas que envolvem países. Tá? Então, ela resolve todas as questões de fronteiras, eventualmente, de
brigas entre os países. Pessoas não podem recorrer à Corte Internacional Diária nunca, tá? E ela tem 15 juízes. Ele ficou 5 anos, uma coisa assim. E o último órgão que a gente deixou por último, porque é um órgão que praticamente ele está paralisado, mas ele teve um papel super importante na criação das Nações Unidas, que é o Conselho de Tutela. Ele foi criado para supervisionar a administração de 11 territórios que estavam em tutela internacional, porque na época que a ONU foi criada, existiam mais ou menos 80 colônias, tá? Países não independentes. Então, ele foi um dos seus objetivos foi ajudar na independência desses países, tá? E nesse processo, vários países ficaram sob tutela das Nações Unidas. Em 1994, quando uma belíssima ilha no Pacífico deixou de estar sob tutela da ONU, ele perdeu suas funções, né? Porém, ele ainda, digamos, existe no papel, existe ainda na Carta da ONU, só que ele não se reúne mais, ele está lá no papel, mas ele, digamos, de fato, ele não existe, tá? Em qualquer momento isso vai entrar na pauta da Assembleia Geral para tirarem da Carta da ONU, tá? Hoje em dia, praticamente, isso não existe mais, não existe mais território sob tutela para todo mundo independente, tá? Enfim, então isso foi a minha explicação da manhã. Agora eu queria mostrar um filminho que faz bem um resumo disso que eu falei. E depois do café, a gente fala sobre os programas do Sistema das Nações Unidas e das Nações Unidas do Brasil. Vamos ler para vocês. Bom, então, retomando nossa conversa de hoje de manhã, como eu falei para vocês, o Sistema das Nações Unidas é composto pelos órgãos principais, a Assembleia Geral, onde estão todos os países da ONU, que trata dos assuntos em geral do mundo, de todos os assuntos, eles podem discutir todos os assuntos. Participam os 193 Estados-membros, cada um tem direito a um voto. Conselho de Segurança, que se restringe pelo seu próprio nome a discutir assuntos ligados à segurança. 15 membros, 5 permanentes, 5 não permanentes, 10 não permanentes, desculpem. Os 5 permanentes têm direito a veto. O Conselho Econômico e Social, que é responsável por todas as questões de desenvolvimento, questões humanitárias, é responsável pelos programas, agências, fundos das Nações Unidas, por toda a ação humanitária da ONU. O secretariado, que é o órgão que é responsável pelo funcionamento, digamos, da ONU, por dar apoio a todos esses órgãos para que eles possam funcionar. Então, ele dá apoio à Assembleia, ao Conselho de Segurança, ao Conselho Econômico e Social. Ele é um secretariado, ou seja, como se ele fosse a secretaria desses órgãos. Então, ele é o responsável por traduzir todos os documentos nas línguas oficiais, por organizar conferências, fazer relatórios. E no secretariado é onde trabalha o chefe da ONU, que é o secretário-geral, que no momento é o Ban Ki-moon, no momento e até 2016, em seu segundo mandato, o Ban Ki-moon, tá? E tem ainda a Corte Internacional de Justiça, com sede em Haia, que analisa problemas entre países, e o Conselho de Tutela, que no momento não está mais funcionando. Bom, se vocês observam a parte direita aqui do organograma, vocês veem que em verdinho tem ligado à Assembleia Geral. Aqui, vou pegar aqui. Ó, aqui, os programas e fundos, tá?
UNTAD, PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, UNICEF, enfim, vários órgãos, tá, que são ligados à Assembleia Geral, tá, e, por sua vez, ao Conselho Econômico e Social. Tá? No ECOSOC também temos as agências especializadas, OIT, Organização Internacional do Trabalho, FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, Unesco, para a Educação, enfim. Cada um desses órgãos trabalha numa área específica de atuação, que está no próprio nome, tá? PNUD, Desenvolvimento, PNUMA, Meio Ambiente, enfim, ACNUR, cuida do problema dos refugiados, UNICEF, Criancinhas, Unesco, Educação. A grosso modo, a diferença entre as agências e os programas é que as agências respondem só ao ECOSOC, enquanto os programas respondem à Assembleia e ao Conselho. Enfim, isso é só para curiosidade, vocês não precisam saber. Mas, e as agências, algumas já existiam antes da ONU e os programas foram criados pela ONU. Tá? O importante que vocês saibam é que elas trabalham tanto na sua área de atuação, tá? Como entre elas para resolverem programas específicos, tá? Eles são, esses programas e agências, eles são organizações autônomas. Cada uma tem seu próprio orçamento, seus próprios funcionários. Algumas delas têm seus diretores nomeados pelos secretários gerais, outras não. Os programas têm seus diretores nomeados pelos secretários gerais, já as agências não. Tá? Mas cada um tem uma agenda que é discutida com o ECOSOC, mas eles são relativamente independentes. Tá? Devido ao tipo de problemas que tem hoje em dia no mundo, hoje em dia, grande parte dos grandes projetos dessas agências e programas são desenvolvidos em conjunto. Tá? Existem mais ou menos 30, tá? E quase todos trabalham na área de desenvolvimento e na área humanitária. Tá? Antes de eu entrar aqui, eu queria falar uma outra coisinha. A presença das agências depende muito, tem muito a ver com a quantidade com o nível de desenvolvimento dos países. Tá? A gente pode ver, por exemplo, que a presença das agências da ONU, deixa eu botar só isso aqui, depende muito do grau de desenvolvimento no país. A gente, na África, por exemplo, onde tem grandes problemas de desenvolvimento e, eventualmente, humanitários, a gente tem uma presença maciça das agências das Nações Unidas com um grande número de funcionários. Por exemplo, você tem o Programa Mundial de Alimentos, o PMA. Em todos os países da África, uma presença enorme, porque eles têm que levar alimentos para a população, para que a população não morra de fome, textualmente. Tá? Você tem uma presença enorme do ACNUR, Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, porque tem milhões de refugiados, ou seja, que são pessoas que deixam seus países de origem, são obrigados a deixarem seus países de origem por questões de guerra, tá? Ou questões religiosas, enfim, são perseguidos. E o ACNUR ajuda eles nos campos de refugiados, a que eles não morram de fome, de frio, enfim, a ficarem nos países vizinhos, tá? Dar proteção para eles nos países vizinhos. Então, eles têm um papel fundamental nesses países. Já, por exemplo, esses organismos, se a gente comparar, no Brasil, o ACNUR até tem um escritório aqui no Brasil de refugiados, mas é um escritório que tem 5 pessoas, porque no Brasil
não temos problemas de refugiados, ou seja, o Brasil recebe até alguns refugiados, como foi o caso de um grupo de iraquianos que chegaram ao Brasil há uns 5 anos, se não me engano, que hoje em dia moram no Rio Grande do Sul. O governo brasileiro decidiu receber um grupo de iraquianos. Agora tem esse problema dos haitianos, mas o governo brasileiro decidiu que eles não serão considerados refugiados, e sim entraram numa cota diferente, como se fossem imigrantes humanitários. Enfim, o governo brasileiro está recebendo eles de uma categoria diferente. Então, o escritório é pequenininho, tá? Então, não tem esse grande problema, o escritório é pequenininho. Ou, por exemplo, o Programa Mundial de Alimentos, o Brasil não tem necessidade que tenha uma equipe enorme de pessoas distribuindo comida, porque não tem ninguém nessa situação. Então, o PMA, por exemplo, abriu agora, o Programa Mundial de Alimentos, abriu agora um escritório em Brasília, mas é um centro de referência, um centro de excelência de estudos para o mundo. É um escritório mundial, um escritório pequeno, mas é um escritório mundial, onde o que eles fazem? Eles trazem pessoas do mundo inteiro para mostrar o exemplo brasileiro, especificamente no caso da merenda escolar. Tá? Então, eles estão trazendo pessoas, principalmente da África e da Ásia, para mostrar como o Brasil progrediu como o Brasil é um exemplo no caso da merenda escolar e como isso pode ser implementado em outros lugares do mundo. Tá? Porque aí está incluindo agricultura familiar, um monte de coisas. Tá? Então, eles criaram esse centro, mas é um centro de referência para mostrar para os outros como se faz lá fora. Tá? Então, você tem o mesmo escritório, com funções completamente diferentes, dependendo do grau de desenvolvimento do país. Então, por exemplo, no Brasil, tem um monte de escritórios da ONU, mas já prestando um tipo de assistência que não é a assistência humanitária direta. Tá? Você tem, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde aqui, mas não é que a Organização Mundial da Saúde sai distribuindo redes contra a malária para as criancinhas, porque isso não precisa, ou vacinando todo mundo diretamente. Não tem, a ONU aqui não tem um trabalho de campo direto, como, por exemplo, tem nos países da África. Tá? E sim, tem um trabalho mais de assessoria junto aos ministérios, aos órgãos competentes. Então, são escritórios pequenos e é mais uma coisa bem técnica, entendeu? Um trabalho técnico com alguns, muito poucos projetos de campo. Tá? Então, o trabalho realmente grande que essas agências e programas e fundos das Nações Unidas, o trabalho assim, super grande que elas fazem, onde estão 90% dos funcionários, é na África e na Ásia, nos países realmente pobres, ou em conflito, tá? É lá que estão, que está a maioria desses países, e é lá onde são gastos os orçamentos desses programas e fundos, e é para isso, normalmente, que eles foram criados, é para ajudar a superar esse tipo de problemas, tá? Tirando, obviamente, exceções de algumas organizações, por exemplo, ICAO, que é sobre aviação civil. Óbvio, esse pessoal não tem nada a fazer em coisas humanitárias. Eles têm uma sede, que eu acho que é no Canadá, agora fui citar uma, esqueci onde é, acho que é em Toronto. E eles discutem o quê? Como é que eles estabelecem regras de aviação civil. Como é que os aviãozinhos vão andar para lá, para cá, para todo mundo não bater no mundo, tá? Ou a UNCTAD, que é, sei lá, Conferência das Nações Unidas sobre Trade and Development, Comércio e Desenvolvimento. Eles não têm nada o que fazer em campo, nem cuidam de nenhum problema humanitário, mas eles incentivam o comércio justo entre as nações, tá? Então, são diversos órgãos, mas todos, de alguma forma, preocupados em implementar aquilo que eu falei para vocês na Carta da ONU, estabelecer relações justas entre países, melhorar a vida entre as pessoas, tá? Mas alguns têm trabalho de campo, tá? E alguns são coisas mais burocráticas, que são estabelecer leis
mundiais, tá? Para que o mundo funcione de algumas coisas práticas, como, por exemplo, a ICAO de transporte, ou aqui mostrou no filminho aquela de Outer Space, dos satélites lá, tá? E outras que vão mesmo levar comida na boca das pessoas, que é um trabalho assim super pesado, legal, bacana, mas é um trabalho assim humanitário complicado, tá? Isso está claro, porque isso assim é uma parte do trabalho da ONU que as pessoas não sabem, assim, máximo ver quando é um filme ou que aparece a Angelina Jolie, né, fazendo com Brad Pitt, não sei o que, aparece assim, aquela tenda da ONU, máximo você vê assim, em 2 segundos na TV, mas na verdade é que os grandes recursos da ONU são gastos exatamente nesse tipo de trabalho, salvando diretamente a vida das pessoas. Tá? No Brasil, como eu estava falando, e eu estou com isto, temos a representação, hoje em dia, de mais ou menos umas 20 agências e programas. Tá? E a atividade da ONU é coordenada através do grupo de representantes dos escritórios da ONU no Brasil, conhecidos como UNCT, United Nations Coordination Team. Tá? Esse grupo é formado por todos os diretores das agências aqui no Brasil, tá? Se reúnem uma vez por mês, e a ideia é tentar, como são todos os escritórios pequenos, é que o trabalho não seja trabalho feito duplo, porque o que acontece na ONU? E eu acredito em várias organizações. Por exemplo, o assunto mulher é um assunto que é transversal em várias agências da ONU, porque esse assunto pode ser tratado em várias agências. Então, tentar que várias agências não façam o mesmo trabalho 2 vezes, tá? E que assim os recursos sejam maximizados, tá? Esse grupo é presidido pelo coordenador residente, que no momento é um argentino chamado Jorge Shediek, que também é o representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é a agência das Nações Unidas que coordena toda a área de desenvolvimento dentro do sistema ONU, que é responsável, vocês devem conhecer, pelo Relatório de Desenvolvimento Humano, que é um documento que é publicado todos os anos, que talvez seja um dos relatórios mais importantes das Nações Unidas, que sai muito, um relatório bem badalado, tá? Na verdade, eles trabalham, o sistema ONU no Brasil trabalha super ligado com o governo brasileiro, tá? A ideia é tentar que o governo brasileiro trabalhe o mais próximo dos ideais das Nações Unidas, tipo direitos humanos, que a gente estava falando antes, tá? Tentar que siga e respeite todos os ideais da ONU e atinja, no momento, são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que são as regras estabelecidas pela ONU em 2000 para todos os países. O Brasil está indo bem, deve atingir praticamente todos os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, com exceção, talvez, de saneamento básico, tá? Mas está indo relativamente bem. Mas a ideia é sempre trabalhar junto com os governos para incentivar eles a alcançarem o que a ONU acredita que está correto. Obviamente, são feitas críticas quando o país não está alcançando, mas de uma forma diplomática, tá? Bom, como eu estava falando, em geral, trabalham em parceria entre elas, com o governo federal, municipal e estadual, tá? Com a iniciativa privada, instituições de ensino. Esse daqui é um exemplo disso que a gente faz, tá? Para buscar soluções para superar os desafios, tá? De uma agenda em comum em favor de desenvolvimento humano. Alguma coisa aqui em cima. Bom, isso eu já tinha falado.
Bom, aqui eu coloquei a listagem, mas também disso depois vocês podem ver, porque não tem a menor importância, mas tem a maioria, vocês podem ver, desses escritórios que estavam na listagem principal do organograma, estão aqui. Na verdade, tem mais ou menos 800 funcionários da ONU trabalhando no Brasil no momento, grande parte deles em Brasília, tá? Porque, como eu falei, eles trabalham, a maioria, junto com o governo, então por isso que os escritórios estão em Brasília. Aqui no Rio de Janeiro tem o nosso escritório, que eu vou falar agora um pouquinho para vocês o que a gente faz especificamente. Tem a sede do ONU Habitat, que é o Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos, que trabalha com questões urbanas, favelas, enfim, esse tipo de coisas, que é a sede para a América Latina e Caribe, que é um escritório relativamente grande aqui no Rio de Janeiro. E tem um pequeno escritório do Unicef, um pequeno mini escritório da Unesco, e só aqui no Rio de Janeiro. O resto dos escritórios são todos em Brasília. Tá? Mas, como vocês podem ver, tem uma representação importante da ONU aqui no Brasil. Ups. Está vendo? Tem mais todo esse pessoal. Muita gente. Tá? E nós aqui, por último. Bom, antes de entrar aqui, eu queria explicar um pouquinho o nosso trabalho. Como eu falei para vocês, o Centro de Informação da ONU, ou United Nations Information Center, é o escritório da ONU ligado diretamente ao secretariado. Tá? Nosso chefe é o Ban Ki-moon. E nosso trabalho é divulgar o que a ONU faz no Brasil. Para o Brasil, tá? O que a ONU em Nova York faz para o público brasileiro. O nosso escritório, apesar de ser muito grande fisicamente, vocês viram, um corredor enorme, enfim, somos 7 pessoas, 7 funcionários e 3 estagiários de comunicação, porque como nosso trabalho basicamente é um trabalho de comunicação, a gente tem um convênio com a UFRJ, com o pessoal da ECO. E aí o pessoal, a gente tem um estágio aqui, os estagiários, já vou falar logo, que isso é uma pergunta que eu tenho certeza que eu vou ouvir muitas vezes, então já vou falar em público. Para fazer estágio na ONU, tem estágio em várias áreas, e em todos esses programas e fundos, e no secretariado eles aceitam estágio, só que lá fora você tem que ser formado já para fazer estágio. É um estágio não remunerado, porque a ONU considera uma honra conceder estágio. Estágio no secretariado é uma seleção que é feita pela internet, enfim, mas você já precisa estar formado. Aqui, no nosso caso, a gente não, o pessoal está se formando a partir do 6º período, a gente aceita. Mas, enfim, é uma oportunidade, eu acho bem bacana para quem quiser fazer, mas em todos esses órgãos tem estágio nas sedes no mundo inteiro, tá? E outra oportunidade também para trabalhar na ONU é ser voluntário. Os voluntários da ONU, eles recebem uma ajuda de custo e grande parte do trabalho é feito, tem trabalho para ser feito no Brasil, que é feito pela internet, enfim, ajudar em traduções, esse tipo de coisas. E tem também um trabalho de campo, que é trabalhar na África, nesses países complicados, tá? Um trabalho assim bem bacana para quem tiver esse espírito mais aventureiro, assim, de fazer uma coisa legal para ajudar as pessoas. Só que aí tem limites também, tem que ser pessoas formadas a partir dos 27 anos, porque como as pessoas vão para lugares muito complicados, eles levam o pessoal assim um pouquinho mais velho para aguentar um pouco as situações mais complicadas e limites, mas acho que para vocês que gostam um pouco dessa área, Nações Unidas, enfim, pode ser uma experiência bem enriquecedora.
Voltando para o NIC, como eu estava dizendo, o nosso trabalho é divulgar, enfim, o trabalho das Nações Unidas. Então, para isso, a gente tem um site ótimo, maravilhoso, que é o onu.org.br, que, se vocês quiserem também depois fazer umas pesquisas, tem informações em geral sobre a ONU, como funciona, enfim, tudo que eu falei aqui, mais resumidinho. E onde a gente também publica notícias do que a ONU faz, tanto lá fora, Nova York, Genebra, enfim, nas sedes, como aqui no Brasil, tá? Também as atividades da ONU aqui no Brasil. E a gente também organiza cursos como esse, conferências, seminários, enfim, também, se vocês quiserem, a gente pode colocar vocês depois numa mailing para vocês serem convidados para as nossas atividades. A gente vai adorar ver vocês participando nessas atividades. A gente também faz exposições, concertos, enfim, aqui a gente é bastante imaginativo em nossas atividades, tá? Bom, então eu estava falando, estava falando que a ONU no Brasil, enfim, tem uma presença importante, tá? Porém, são muitas agências, mas todos escritórios pequenininhos, porque o Brasil já é um país, praticamente já está entrando na categoria de país desenvolvido, então a ONU dá mais uma assistência, digamos, técnica, tá? Então, são mais de 20 escritórios, mas você está vendo, são 700 funcionários, então são escritórios pequenos, tá? Assim como o... Ups. Espera aí. Felipe? Eu queria explicar um pouquinho para vocês qual é o papel do Brasil nas Nações Unidas, tá? O Brasil é um país que tem uma atuação super importante dentro das Nações Unidas. É um país bem ativo lá, tá? Como eu falei para vocês, é um dos países fundadores das Nações Unidas, tá? É um dos 51 países que fundou a organização em 24 de outubro de 1945. Tá? E é um país super ativo, não só dentro do secretariado da ONU, em Nova York, como nos outros órgãos das Nações Unidas, tá? Na área de direitos humanos, na área de comércio internacional, enfim, é um país que a gente vê que está sempre propondo resoluções, enfim, a gente que lê toda a documentação das Nações Unidas, é um país muito ativo nas reuniões. Tá? O Brasil tem representantes nas 4 sedes principais das Nações Unidas. Essas representações, elas são como se fossem embaixadas, mas como são junto com a ONU, elas chamam representações permanentes, missões permanentes ou representações permanentes, e elas têm como chefe embaixadores. É o pessoal do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, que chefia essas organizações, tá? Mas eles são chamados de representantes permanentes. Eles não são chamados de embaixadores, porque junto à ONU aí muda um pouquinho a nomenclatura dos cargos, tá? Então, eles têm em Nova York, na sede da ONU, tá? Que lá agora é a embaixadora Maria Luísa Viotti, mas ela está saindo agora daqui a pouquinho. Tem em Genebra, que é outra grande sede das Nações Unidas. Você tem em Roma, onde também tem alguns órgãos da ONU, e em Paris, tá? O que faz esse representante? Eles vão a todas as reuniões, em Nova York é bem claro, tá? Eles participam das reuniões da Assembleia Geral, do ECOSOC, de todos os comitês, de todos os comissões, enfim, tem 200 reuniões por dia. Se vocês olharem a agenda das Nações Unidas, tem muitíssimas reuniões por dia. Por exemplo, o escritório, a missão permanente do Brasil em Nova York tem mais ou menos 30 pessoas, 30 diplomatas trabalhando lá.
Então, eles participam de todas essas reuniões, porque o Brasil tem que votar, e não só tem que votar, como eles têm que escrever relatórios sobre o que o Brasil fez e mandar para cá, para o Itamaraty, e falar lá também, para demonstrar o que a política externa brasileira está querendo em relação a um certo assunto. É uma troca, né? Ida e volta. Então, é um trabalho bem intenso, né? E quando está no Conselho de Segurança, aí aumenta o tamanho também da missão permanente no Brasil. Nesses 2 anos, quando está, acho que mandam mais umas 10 pessoas. Porque aí eles têm que participar de todas as reuniões do Conselho de Segurança, aí tem que falar em todas as reuniões do Conselho de Segurança, aí a missão fica mais, digamos, aspas, importante. Tá? Aí isso é importante. Quem paga isso é tudo pago pelo Brasil. Tá? Aí agora, para encerrar, vou mostrar um filme. Perguntas? Não? Que bom. Eu queria mostrar um filme sobre como funcionam os programas e as agências. É um filme que a gente acabou de receber de Genebra, porque em Genebra ficam diversos dessas agências e programas. Então, explica um pouquinho a parte também humanitária das Nações Unidas.